Boa noite para todos. Eu sou Carlos Barroso, jornalista. Então, o livro é do cientista político Rudá Rissi, sociólogo e cientista político, com doutorado pela Unicamp, diretor-geral do Instituto Cultiva, membro do Fórum Brasil do Orçamento e do Observatório Internacional de Democracia Participativa. Lança aqui o livro que foi feito, em termos de imagem, com o fotógrafo Patrick Arley, que também foi para as ruas e fez as fotos do livro em 64 das 264 páginas do livro. Patrick é antropólogo formado na UFMG, onde cursa o doutorado na mesma área. Também convidamos aqui para participar da mesa, Rudá, Patrick e os convidados. Pablo Hortelado, filósofo, formado pela USP, doutorado em filosofia também pela USP. Professor doutor do curso de Gestão e Políticas Públicas e orientador no programa de pós-graduação em Estudos Culturais da Universidade de São Paulo. É coordenador do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação, CEPOPAI. Chamamos para a mesa para Pablo. E ainda, para complementar, Fidelis Alcântara, do Comitê Popular dos Atingidos pela Copa de Minas Gerais, COMPAC. Antes de começar o debate, eu queria ler um trecho aqui sobre o livro Nas Ruas, que é da editora Letramento. Durante as 3 semanas de protestos que tomaram as ruas de várias capitais e ao menos 100 cidades brasileiras no mês de junho de 2013, e os que seguiram, os 2 autores, Rudá e Patrick, mergulharam nas manifestações, nas reuniões e assembleia de organizadores, em inúmeras entrevistas, munidos da câmera fotográfica e blocos de anotação. Procuraram as motivações e as formas de organização dessa redescoberta das ruas pelos brasileiros. Perceberam coincidências com outras manifestações juvenis da movimentação norte-americana aos indignados da Espanha, passando pela Primavera Árabe, um recorte geracional. Antes de tudo, os manifestantes não queriam vanguardas. Não por outro motivo, os índices de popularidade de todos os governantes despencaram, um enigma que este livro procurou compreender na sua diversidade e a partir do olhar e depoimento de seus protagonistas. Eu queria começar o debate começando com o Rudá Rissi, para que ele acrescentasse e até fizesse uma correlação dessas manifestações do ano passado com as que já estão acontecendo e deve acontecer mais durante a Copa, e um ano que é marcado por uma data sangrenta de 50 anos da ditadura militar. Rudá. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de vocês. Depois eu queria até que o Fidelis explicasse um pouquinho melhor o que eu vou dizer para vocês, mas agora há pouco nós ouvimos aqui uma apresentação do Macai, de um grupo de Maracatu, que parece não ter relação, mas tem uma relação direta com as manifestações de junho, porque, gente, eu só quero pedir para o pessoal lá do fundo falar um pouquinho mais baixo, que bate aqui, viu? Direto o som. Nós tivemos, durante as manifestações de junho, em algumas delas, vários grupos de percussão que ficavam a cada 10 metros, mais ou menos, marcando toda a marcha que foi até o Mineirão. Pouca gente de BH, por incrível que pareça, sabe disso, e nós fizemos questão de trazê-los aqui para criar um pouco aquele clima, para vocês sentirem que era um clima de festa, que no livro a gente chega a utilizar um termo do Boaventura Santos, que era um verdadeiro carnaval político. Algo que tem muito a ver com o espírito brasileiro, mas que, por algum motivo, no Brasil, a política não adota essa concepção, ou seja, não consegue trazer para o campo da política institucional toda a cultura política, o jeito dos brasileiros de pensarem a política, as questões sociais, que são sempre assim, uma grande festa, né?
Então, novamente, agradeço a presença de vocês. A ideia aqui é que a gente faça uma apresentação rápida sobre o livro, depois vamos ouvir o professor Pablo Hortelado e o Fidelis. O Pablo teve uma participação e continua tendo muito importante no debate acadêmico sobre essas manifestações, e o Fidelis, ele talvez não goste muito do que eu vou falar, mas é uma das lideranças mais importantes dos últimos anos, de manifestações públicas, desde o Fora Lacerda. Não vou citar aqui que o cabedal, aqui, toda a folha corrida do Fidelis é enorme. E ele é do COPAC, a principal organização que esteve à frente e continua à frente das discussões sobre esse gasto descabido, exagerado do governo em relação a algo que deveria ser, de novo, uma festa, mas que parece mais uma agenda oficial, né? Bom, então agradeço a presença dos dois e do Carlos também. Eu vou falar rapidamente. A questão central das manifestações de junho é que elas marcam o ingresso da ação política no Brasil no século XXI, porque essa é a tese principal do livro. O século XXI inaugurou um jeito de fazer política que, em primeiro lugar, tinha na juventude o seu principal grupo protagonista. Mas não só isso. Havia um jeito de se expressar, de convocar, que cria uma profunda ruptura com a tradição política brasileira, típica do século XX, para não dizer do século XIX. Eu vou citar muito rapidamente duas ou três características principais, para então dialogar rapidamente com a cultura institucional brasileira, que é isso que eu quero provocar aqui para o debate, que nós vamos depois, espero ter aqui com vocês. Primeiro, as manifestações de junho eram convocadas sem hierarquia, sem direção, por isso que eu estava brincando aqui com o Fidelis, falei, talvez ele não goste de ser chamado de liderança, mas havia uma cultura autonomista ou anarquista muito forte e muito presente, inclusive em organizações de esquerda. Ou seja, quando você tinha lideranças, por exemplo, do PSOL ou do PSTU, por exemplo, que eu entrevistei alguns, lideranças jovens, na medida que você ia conversando com eles, como é que eles se organizavam, por que saíram, o que tinha, como que eles convocavam, vinha à tona não as lições de Trotsky ou as grandes orientações leninistas, marxistas, vinham valores da não vanguarda, valores que eu posso aqui radicalizar, dizer que eram anarquistas ou autonomistas, mas de fato havia uma crítica e uma desculpa, o que era mais forte, em relação a essa ideia de vanguarda e de liderança. Isso tem a ver com uma característica de uma geração, e que é muito importante. Assim, eu estou fazendo aqui uma espécie de enquadramento conceitual ideológico, um anarquismo, mas isso é de fato uma redução, é muito mais rico do que isso. Mas, de qualquer maneira, cria um primeiro grande choque em relação às organizações do século XX, que eram sempre dirigidas de maneira hierárquica, e quase sempre as pessoas eram convocadas por organizações às quais elas eram filiadas e seguiam uma bandeira definida antes das manifestações. Esses jovens de junho no Brasil, muito parecidos com alguns protestos da Primavera Árabe, dos indignados, ou M15 da Espanha, do Occupy dos Estados Unidos, das Assembleias Populares da Argentina, do início do século XXI, ou da Revolução das Panelas, da Islândia, que afinal fez uma nova constituição, essa ideologia se expressou de maneira muito adequada nas redes sociais, porque as redes sociais são exatamente assim. As redes sociais, principalmente com os jovens, possibilitam uma convocação não de organizações, mas de pessoas que conhecem pessoas. E na medida que eu recebo no WhatsApp, ou no Facebook, ou qualquer outra rede social, um convite de uma pessoa que eu conheço, eu sei que eu estou sendo convidado para algo que eu não vou ser usado. Eu não vou ser manipulado depois para aparecer num jornal de um partido ou numa campanha. E essa é uma característica central dessas manifestações do século XXI. Ou seja, o que a gente percebe é que há uma relação afetiva e pessoal
com quem convoca e o convocado. E muitas vezes eu entrevistando pessoas que nem são de organizações, eles diziam assim, eu até perguntava, mas a gente vai para quê? E quando meu amigo dizia, vai, você está contente com o país? Eu falava, não. Eu falei, então vai falando aquilo que te interessa. E é por isso que nas manifestações apareciam jovens comprando cartolina na hora e fazendo o seu cartaz. O que significa que nós tínhamos cada cartaz uma manifestação. Pessoas da minha geração, de esquerda como eu, tiveram e ainda têm uma dificuldade imensa para entender isso. E nós ficamos procurando o tempo inteiro o seguinte, mas qual é a bandeira? Com quem que conversa? E aí os jovens falam, todas as bandeiras, você não está vendo? Você é cego? Ou seja, e as lideranças são todas aqui. Eu vou contar um caso, para resumir e tentar fechar aqui a minha fala e passar para o Patrick. Depois no debate a gente aprofunda mais. Como? Sim. Eu vou contar um caso muito interessante, que uma professora que faz parte do GT da Educação, da Assembleia Popular Horizontal, que foi criado durante as manifestações aqui em BH, que funcionava e ainda tem reuniões embaixo do viaduto Santa Teresa, no centro da cidade. Ela contou que, em determinado momento, os jovens, professores da rede estadual, em grande parte, que estavam fazendo parte do GT, que foi montado durante as manifestações, ou logo ao final, quando então se cria a Assembleia Popular e se organiza, BH pouco sabe disso, dessa organização fortíssima que ainda existe. Lógico que ela é flutuante, como em qualquer tipo de manifestação popular, mas ela ainda existe. E o GT da Educação, que é um dos grupos de trabalho, acho que 12 ou 13 que ainda existem, ou que foram criados, começou a discutir e publicar nas redes sociais, isso que é engraçado, que se fala, eles escondem o rosto, pessoas perigosas, eles estão nas redes sociais, qualquer pessoa pode conversar com todos os manifestantes. É mais democrático que isso, impossível. Isso é um problema, de novo, de geração. A geração que foi para as ruas dos anos 80 hoje está tentando atacar esses jovens manifestantes que estão tentando mudar o país, abertamente, democraticamente. O que aconteceu? Esse GT começou a discutir a reforma do ensino médio, aqui do Estado de Minas, e, de repente, a Secretaria Estadual de Educação, vendo isso, falou, opa, vamos chamar esse pessoal. Porque eles aprenderam o que acontece quando não dialoga com esses jovens. E aí a Secretaria de Educação faz um convite. E vão 5 jovens do GT de Educação, que se reuniu durante umas 3, 4 horas na Secretaria de Educação, com 8 pessoas da superintendência responsável pela reforma do ensino médio. E por uma coordenação de movimentos sociais que foi criado naquele período das manifestações. E aí, depois dessas 3, 4 horas, o secretário... O superintendente pergunta, bom, vocês poderiam dar para a gente os e-mails de vocês e os celulares, porque daqui 15 dias nós vamos convocar uma nova reunião. E aí eles falaram, o pessoal do GT, claro, podemos dar, mas não sabemos se nós estaremos aqui. Aí o superintendente fala, mas por quê? Vocês não estão representando, afinal, as manifestações? E eles, não, a gente está representando só a gente. Aí ele falou, mas o que é isso? Aí ele falou, isso é o que a gente é. Na próxima Assembleia, se alguém quiser vir no nosso lugar, a gente vem. O superintendente surtou. Virou para eles e falou, vocês estão pensando que isso aqui é uma brincadeira? Tudo isso que eu fiz, agora eu vou ter que repetir? E os meninos saíram rindo, e o superintendente surtado. Essa é o impacto e o conflito de 2 gerações que pensam, mesmo estando em campo ideológico, teoricamente comum, pensam de maneira absolutamente oposta. A política nova está nas ruas. Patrick, com a palavra. O nome desse evento, que organizado pelo Fernando aqui, obrigado, Fernando, e colocou essa pergunta provocativa, afinal, vai ter Copa? O que nos leva, obviamente, a fazer uma conexão entre o que foi o ano passado e as especulações do que vamos ter esse ano em relação a manifestações ou em relação ao evento, da Copa do Mundo. Obviamente vai ter Copa, bom, a Copa vai acontecer. Agora, uma pergunta que eu lanço para vocês não acham engraçado que no país do futebol, quer dizer, há 2 meses, não sei, um pouco mais da Copa, você não vê aquele ufanismo? Você vê as empresas tentando, reeditando música do regime militar, para Frente Brasil, a publicidade fazendo isso, mas você não vê isso nas ruas.
né? O clima que parece que tem nas ruas é de espera. Assim, o que vai acontecer durante a Copa? Vai ser maior do que o que houve ano passado? Vai ser igual? Vai ser menor? A gente lançou na semana passada o livro Em Contagem. Desculpa. E eu fiz essa provocação lá, perguntei muitos jovens, né, na plateia, quem que tinha ido nas manifestações. Boa parte levantou a mão e eu perguntei quem que vai esse ano. E aí já era um número menor, né? E a gente perguntou por quê. E as pessoas, bom, porque agora está violento, bom, porque, eu não sei, eles estão falando mal, os black blocs, etc. Uma coisa que é pouco dita é que, bom, quem sai do sofá de casa, quem levanta e vai para a rua manifestar, está incomodado com alguma coisa. E, obviamente, está querendo incomodar. Né? Você não vai para a rua, você não vai fazer o protesto. Então, um protesto pressupõe um conflito, seja de ideias, seja de posição política, bom, o que quer que seja. Mas a reação que nós tivemos, e que ainda estamos tendo, de boa parte da mídia, né, da grande mídia, dita grande mídia, e do Estado, me preocupa bastante. Né, a gente está tendo uma tentativa deliberada de criminalizar a manifestação. No caso específico de Minas Gerais, antes do primeiro protesto, nosso governador baixou um decreto proibindo as pessoas de se manifestarem, e foi endossado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Demorou alguns dias para o Supremo Tribunal derrubar isso. Mas, assim, a gente teve um decreto proibindo as pessoas de se manifestarem, que é completamente inconstitucional, né? Anticonstitucional. Né? Num Estado democrático de direito, você tem direitos de se manifestar. O que aconteceu, como o Rudá falou, em junho, é que os canais, as vias de insatisfação, não eram mais as mesmas de uma geração anterior. Antigamente, você tinha sindicato, você tinha pastoral, você tinha uma série de organizações dentro da sociedade civil que, de alguma maneira, congregavam, né, dentro da política da democracia representativa. E esses canais, por motivos a gente pode aprofundar depois, foram sendo esvaziados ao longo dos últimos anos. Então, você tem uma geração que ouviu falar de política e começou a se interessar por política já com o PT no governo federal, que é uma coisa muito diferente da minha geração, da geração do Rudá, né, um partido teoricamente de esquerda no poder, na situação, não na oposição, e, ao mesmo tempo, uma série de insatisfações que não tinham formas de ser canalizadas. A solução é criminalizar? Definitivamente não, né? Agora, a gente tem que se perguntar a quem interessa criminalizar, a quem interessa falar de terrorismo, chamar manifestante de terrorista, a quem interessa criar um clima de medo. Né? No início, quando começaram as discussões a respeito da Copa, a gente tinha... é engraçado que hoje essa parece uma posição até ingênua. Né? A gente pensava na Copa em empreiteiras, em gente que estava ganhando muito dinheiro com obra, etc., etc. Eu acho que agora essas tentativas de criminalizar, de passar uma lente de terrorismo, o buraco está mais embaixo. E, nesses 50 anos do golpe, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a democracia que a gente quer daqui para frente. E eu queria passar a palavra ao Fidelis, para depois encerrar com o nosso convidado de São Paulo, o Plabo. Agradecer ao Rudá, ao Patrick, o Fernando também, que está organizando aqui, convidou para participar. Muito obrigado. E antes de chegar, né, a resposta final, assim, se nós vamos ter ou não outra manifestação, eu queria falar um pouquinho sobre o que é o COPAC, né, isso, porque que o Rudá estava falando que eu não ia gostar de chamar de liderança, né, Rudá? Porque, e também não só o COPAC, eu militei antes do COPAC no Fora Lacerda, que é um movimento aqui em BH, né, que começou a questionar a administração municipal. E esses movimentos eles têm a característica da organização horizontal. Né? A gente realmente não tem liderança, não tem um comitê central ou uma organização central. Né? São espaços abertos, inclusive com reuniões abertas. Amanhã, às 19h30, nós temos reunião do COPAC
está sendo lá no território livre da Faculdade de Direito. Quem quiser chegar e participar, é completamente horizontal, todo mundo chega, participa, discute as pautas, conversa junto. E é muito interessante que, por exemplo, pessoas que entraram há 2 semanas, hoje elas são ativas no comitê, elas ajudam a organizar os e-mails, a responder as demandas, a fazer a manutenção do blog. E o caráter horizontal, né, que muita gente teme por não ter um controle do movimento ou por não ter um direcionamento constante, né, um direcionamento mais firme, na verdade, ele permite essa capilaridade toda, permite também que as pessoas cheguem e se apoderem daquele movimento com uma fluidez muito mais rápida. Né? Então, por isso que a gente não gosta mesmo que seja dito, ele é líder ou ele comanda. Não, eu sou um membro do COPAC, a Amanda também está aqui com a gente, e muitas outras pessoas aí que vão ajudando nessa construção. Né? E isso é muito interessante, que durante uma manifestação, por exemplo, ela permite, né, que a PM fique durante muito tempo procurando as lideranças do movimento, né, que é uma coisa também muito engraçada, porque eles não conseguem, né, perceber que não há necessidade de conversar com o líder ou de ter um líder. Né? Então, às vezes, isso causa até um constrangimento. Né? Quem está liderando isso aqui? Não temos líder, nós estamos ocupando as ruas. Né? E, nesse movimento, o COPAC ele começa em janeiro de 2010, né, denunciando, né, algumas coisas que a gente já sabia sobre os grandes eventos. Né? São denúncias internacionais de processos que acontecem durante esses mega eventos. Né? Em 2012, nós tivemos uma audiência com o Ministério Público Federal, estadual, com representantes da Prefeitura também, apresentando esses questionamentos. Né? Fizemos, aliás, essa audiência foi em 2011, em 2012 nós fizemos o primeiro seminário, que chama Copa para Quem?, para discutir esses abusos da Copa, para discutir essas questões que estavam, né, ficando cada vez mais latentes e mais graves. Né? E, quando chegou o ano de 2013, né, na véspera das manifestações, nós começamos, aliás, uns 6 meses antes, a gente já estava se organizando, vendo como que a gente ia fazer. Aí nós organizamos um seminário, que foi dia 13 a 15 de junho, na Faculdade de Arquitetura, para apresentar, né, as nossas pautas, as nossas questões e vários debates que a gente já tinha para poder expor isso para o maior número de pessoas. Né? E esse seminário ele coincide, o último dia dele, com a abertura da Copa, das confederações. Né? Obviamente, foi proposital. E a gente faz aqui em Belo Horizonte uma coisa muito interessante, que é a Copelada, que são copas de rua, onde a gente organiza aquele futebol de rua tradicional, uma pelada mesmo, e, enquanto isso, a gente vai debatendo sobre a Copa, a gente vai distribuindo panfletos, a gente vai conversando sobre as diversas questões. E essa copelada foi marcada para a Praça da Savassi, né, e estava já sendo organizada. Né, a gente começou a chamar, né, os movimentos sociais, os sindicatos, para participar dessa articulação com um mês de antecedência. Assim. Vários vieram e construíram juntos e participaram, né, dentro desse caráter também horizontal, que todos podem participar mesmo. E, quando a gente estava já com a coisa marcada, uns 5 dias antes, os movimentos estudantis ligados ao passe livre, né, e à mobilidade urbana nos procuraram, né, perguntando se a gente importava deles fazerem um ato junto. A gente, não, claro, vamos juntar todo mundo, é muito importante essa união também de pautas diferentes, né, a gente mostrar como que, de diversas formas, somos atingidos pela Copa. E esse ato, que a gente esperava reunir umas 500 pessoas, ele saiu da Savassi com mais de 8.000 pessoas. Né? E a gente planejava, nas manifestações seguintes, a partir do dia 17 de junho, a gente tinha assim, não, entre 3.000 e 5.000 pessoas vão para as ruas, porque a gente tem condição de levar, né, nas redes sociais e tal. E a primeira manifestação sai em Belo Horizonte com mais de 30.000 pessoas. Né? E fomos para o Mineirão também, que era uma outra coisa completamente inviável, né? Que ia andar 8 quilômetros fazendo uma manifestação debaixo do sol quente. Né? A primeira manifestação foram umas 25.000 pessoas, a segunda foram mais de 120.000 pessoas, no dia 22. E aí acontece uma repressão muito violenta da PM, uma coisa completamente descabida. Né? O caveirão da Polícia Militar de Minas Gerais, ele voltou do Mineirão até o centro,
atirando bomba na manifestação e bala de borracha em pessoas que já estavam indo para casa. Né? Foi uma coisa assim, absurda e que causa uma repercussão muito grande, faz com que o governador do Estado, pela primeira vez, tenha um diálogo com os movimentos e com, né, o COPAC. O que foi também uma coisa muito controversa, né, porque também a gente hoje faz um julgamento que não era a hora do diálogo. Né? Infelizmente, não era a hora da gente conversar com o governador, tanto é que muito pouco foi conquistado daquilo ali. Mas levamos outros movimentos parceiros juntos também, porque a gente acredita que esse diálogo tem que ser amplo. Né? Convidamos outros movimentos, representantes dos professores, representantes dos estudantes, de movimentos do passe livre também e tal, para juntar nesse debate lá com o governador do Estado. Né? E depois a gente viu que era apenas um diálogo para dizer que nós escutamos os movimentos sociais. Né? Infelizmente, muito triste isso. E, nessa brincadeira, né, no dia 26, teve uma outra manifestação. Mais uma vez, né, tem um detalhe, no dia 22, caiu um rapaz do viaduto, no momento em que a gente estava encurralado, né, o choque de um lado, a cavalaria do outro, né, arrotando o outro lado, os manifestantes sem ter para onde correr, sem ter como escapar daquilo ali, o cara foi pular de um lado para o outro, do viaduto, uma pista para o outro, e acaba caindo no meio do vão. Né, numa coisa assim, muito triste, assim, tal. Nos dias seguintes, a gente até tentava avisar lá, né, ficar sempre alguém ali por perto, avisando para as pessoas não pular, mas na hora do tumulto, né, isso também tem esse detalhe. Né? Não adianta a gente ter uma ilusão que algum movimento social, que o COPAC ou outro, controla a multidão nas ruas. Isso não existe. A multidão tem vida própria e ela vai, né, ganhando forma e ganhando luta. E nessa forma da manifestação, uma coisa muito interessante foram que vários grupos de carnaval foram se juntando à manifestação, levando seus batuques para a rua. E isso era muito interessante, porque eles ajudavam, né, a gente levar os gritos de guerra, a gente levar as nossas pautas para as ruas e também a motivar, né, porque caminhar 8 quilômetros não é muito fácil, não. Mas se tem aquela, né, coisa mais alegre, mais lúdica, né, o protesto mais irreverente, aí fica muito mais interessante. Né? Aí foram uns 6 ou 8 blocos de percussão durante a manifestação, né, levando, né, os nossos gritos de guerra, nossas palavras de ordem para a rua e tal, e que deu um outro tom. Né? Aqui em Belo Horizonte, as manifestações tiveram vários pontos assim, bem peculiares, que depois eu posso até falar sobre um pouquinho delas, assim, mas esse caráter lúdico, esse caráter mais festivo mesmo, foi muito importante. Né? Apesar que, na hora que chega na área FIFA, né, o confronto acaba sendo inevitável, porque a polícia, infelizmente, ela perde um controle. Né? Ela não consegue manter, né, uma postura. Inclusive, tem um dado muito interessante, que hoje o Ministério Público de Minas Gerais há uma investigação para descobrir quem deu a ordem para dispersar as manifestações. Não se sabe quem deu a ordem, se foi o comando da PM, se foi o comando do choque, se foi o comando da cavalaria. Não se sabe quem deu a primeira ordem para atacar os manifestantes. Né? E aí há um jogo de empurra dentro das organizações, dizendo que não foi eu, não foi ele, não foi o comandante do choque, não foi o comandante da Polícia Militar, nem foi o comandante da cavalaria. Então, é um grande mistério quem foi que deu a ordem para o primeiro tiro, para a primeira bomba de gás contra os manifestantes. O certo é que era completamente desnecessário. Né? A força como foram reprimidas as manifestações não faz o menor sentido. Né? Quem estava lá acompanhando no meio pôde perceber isso. Né? E aí, sobre os caráteres, né, sobre o que vai ser essas próximas manifestações, que eu acredito que vão ter, eu acredito que vão ser maiores esse ano. Né? Nós temos umas pautas locais muito sérias e que ainda não foram discutidas, que a Prefeitura insiste em não escutar, que o governo do Estado ignora completamente. Né? Nós temos um contrato absurdo da Minas Arena, que rende um prejuízo para nós aí de alguns milhões, né, já rendeu o ano. Nós temos a obrigação do governo do Estado de comprar ingresso para jogo vazio, que é uma coisa absurda. Por exemplo, no jogo Tahiti-Japão, o governo do Estado comprou mais de 40 mil ingressos na Copa das Confederações, para depois distribuir para os movimentos sociais, para os estudantes secundaristas, dizendo que é uma benesse do Estado. Na verdade, é uma imposição da FIFA.
Nós temos ainda os barraqueiros do Mineirão, que estão há 4 anos sem emprego e ninguém escuta. Nós temos a violência crescente contra a população de rua, né? Inclusive, nós já acompanhamos durante o primeiro semestre de 2013 e hoje volta com força. Nós temos um problema grave com as crianças da nossa cidade. Nas 2 últimas Copas, todas as crianças estavam na escola, não teve nenhum feriado, nem no Japão nem na África do Sul. Aqui no Brasil vai ser feriado. O projeto Miguelinho está fechado, agora, misteriosamente, ele está passando por uma requalificação. As crianças que precisam desse atendimento estão nas ruas, né? E a única coisa que está sendo feita são cartilhas e panfletos para falar sobre isso. Também não existe nenhuma medida de prevenção à violência contra as mulheres e contra os travestis. Nenhuma, né? Engraçado que nós tivemos, segunda-feira passada, da semana passada, aliás, uma reunião foi chamada, e aí o governo falando da preocupação que eles estão, porque o Barra Bravas, que é uma torcida muito violenta da Argentina, homofóbica, machista, etc., vai vir para Belo Horizonte. Mas, no entanto, eles não têm nenhuma medida para a prevenção da violência contra a mulher e contra os homossexuais, né? Os hotéis prometidos para a Copa não ficaram prontos, inclusive aí nós temos uma outra demanda muito séria a respeito disso, né? Para a Copa das Confederações, o nosso prefeito dedicou 34 milhões, que está sendo investigado pelo Ministério Público, né? Por que foi esse dinheiro, como foi, né? E, para finalizar, nós temos o COPAC em 12 cidades, né, nas 12 cidades sedes, e somos articulados nacionalmente pela ANCOP, que é a Articulação Nacional dos Comitês Populares, e nós estamos nos perguntando ainda, Copa para quem? Inclusive, do dia 1º, 2 e 3 de maio, temos um seminário nacional aqui em BH, onde nós vamos reunir mais ou menos em torno de 500 atingidos pela Copa do Brasil inteiro, para a gente poder ainda levar adiante esse debate que é muito sério. Para quem que está sendo feita essa Copa? Será que são apenas para os patrocinadores FIFA que vão ter isenção de impostos, né? Porque os patrocinadores FIFA eles têm isenções do COFINS, que é o imposto federal, do ICMS, que é o imposto estadual, e do INSQN, que é o imposto nacional. Então, a Copa parece que é feita para eles, é feita para os convidados FIFA, que têm toda uma série de confortos, né, garantidos pelo Estado, pelo dinheiro público, né? Então, vamos organizar manifestações durante os Jogos, antes da Copa também essas manifestações vão acontecer, e uma das coisas que a gente já está trabalhando e tudo é o caráter lúdico dessas manifestações. A gente precisa muito, né, de tirar essa visão que a mídia tenta construir o tempo todo, que as manifestações são violentas, que as manifestações terminam em tumulto, que tem black bloc, que tem gente infiltrada, que tem isso e aquilo, que é uma grande balela. Isso é para criar terror mesmo, para criar medo na população, e a gente não pode aceitar isso. Então, hoje, um dos nossos métodos, né, para fazer essas manifestações é desenvolver esse caráter lúdico, esse caráter festivo e demonstrar que as manifestações, né, fazem parte da democracia e podem ser festivas. Elas não precisam ter esse caráter, né, o tempo todo de enfrentamento com a polícia. Então, é isso. Estou aberto aqui depois para o debate. Muito obrigado. Registrar também a chegada aqui do Júlio, que é outro membro do COPAC também, que ajuda a gente lá. E convidar todos, amanhã tem reunião do COPAC. Quem quiser conhecer um pouquinho do COPAC é o www.atingidospelacopa2014.wordpress.com e a gente reúne sistematicamente às quartas-feiras, 19h30, no território livre da Faculdade de Direito. Muito obrigado. Mas, voltando a palavra agora ao Pablo, que é filósofo, estudioso de políticas públicas, para falar até fazer uma conexão dessas manifestações em São Paulo, e ele, como filósofo, como ele viu isso tudo. Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, obrigado ao Rudá pelo convite. Então, um prazer estar aqui discutindo o lançamento do livro dele. Agradecer também a todos, Patrick, puxa, esqueci teu nome. Fidelis. E o pessoal da editora Letramento pelo convite. Carlos, pelo convite. Meu primeiro comentário a respeito... Primeiro, queria dizer que eu estou contente aqui no lançamento do livro do Rudá, que é um livro muito interessante e
E esse interesse do livro do Rudá, ele tá colaborando para a composição de uma espécie de painel bibliográfico sobre o que está acontecendo, sobre o que aconteceu no Brasil em junho de 2013. Porque quando a gente olha para o que foi escrito sobre junho de 2013, o que aparece é muito diferente. E esse que aparece, que é muito diferente, diz respeito, em parte, por divergências interpretativas, por linhas de interpretação do que aconteceu, que são diferentes, mas também porque os fenômenos, em certa medida, são diferentes. O que aconteceu em São Paulo tem particularidades muito diferentes do que aconteceu no Rio, que tem particularidades muito diferentes do que aconteceu em Belo Horizonte. Isso fica muito claro quando a gente vê, por exemplo, os livros que foram produzidos sobre São Paulo, onde a gente vê uma narrativa muito centrada na história do MPL e na luta contra o aumento das tarifas de ônibus, que é uma narrativa diferente da que a gente vê no Rio, por exemplo, no livro do Bruno Cava, que é muito centrado nesse processo mais espontâneo, onde a convocação das manifestações é difusa, e que é muito diferente do que acontece em Belo Horizonte, onde tem essa presença do COPAC, a construção da Assembleia Popular Horizontal. Então, são 3 processos que, de alguma maneira, eles estão interligados, mas, de alguma maneira, têm particularidades locais. E eu acho que faz parte do processo nosso de análise tentar entender o que isso tem em comum. Não só o que tem de diferente, que eu acho que é um pouco mais óbvio, mas o que tem em comum nesse processo. Por que junho aconteceu e explodiu dessa forma tão diferente? O Rudá, lá no começo do livro dele, ele propõe, ele fala, dá para ler junho de 2 maneiras. Dá para ler de uma maneira de uma história mais ou menos linear, a gente pensar a fundação do movimento Passe Livre, lá no Fórum Social Mundial de 2005, e ver uma evolução como uma espécie de acúmulo que vai gerar a luta contra o aumento de São Paulo, e depois isso vai mais ou menos contaminar o Brasil. A gente pode ler como um processo de mutação, de mudança da forma de organização social que vem acontecendo desde muito antes e que é um processo mais, digamos assim, subterrâneo e que emerge em junho como formas de expressão e de manifestação muito diferentes das formas tradicionais de manifestação. E eu acho que a gente pode olhar para o que aconteceu em junho dessas 2 perspectivas de uma maneira entrelaçada, porque eu acho que aconteceram as 2 coisas ao mesmo tempo, porque, na verdade, a emergência do MPL e de outros movimentos que aconteceram nos anos 90 é a expressão desse processo de transformação da forma de organização dos movimentos sociais, que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, como o Rudá também trata, nos capítulos lá que ele trata da história do Occupy, do 15M, e das Assembleias Populares na Argentina no 19 e 20 de 2011. E, basicamente, para sintetizar, eu não quero explicar, só vou constatar. Houve uma mudança grande na forma de organização dos movimentos sociais que aconteceu no final dos anos 60 e início dos anos 70. No mundo inteiro, com temporalidades diferentes, mas aconteceu. O problema da democracia nos movimentos sociais, até os anos 70, do início do século XX até o início dos anos 70, estava centrada na ideia de que o movimento, quando o problema da democracia, na forma de organização dos movimentos, estava colocado, na ideia de que o movimento ele devia ter assembleias regulares, que ele deveria ter uma eleição das lideranças, essas lideranças deveriam ser rotativas e revocáveis, ou seja, você podia destituir esse poder de representação que tinha dado. A forma mais pura disso é a expressão dos conselhos operários que emergem ali nos anos 10. E a gente vai ver uma evolução durante todo o século XX dessa ideia de democracia nos movimentos, baseada nessa ideia. Assembleias regulares, representação revogável, rotativa, né, e por meio de um processo eletivo. Esse modelo de organização ele sofre uma mudança no final dos anos 60 e início dos anos 70, com a emergência de formas de organização dos movimentos sociais altamente participativas, né, que não querem apenas eleger, não querem apenas que os representantes, que as lideranças sejam rotativas, mas que rejeitam a forma de representação, que rejeitam a ideia de liderança e querem uma participação permanente, cujo modelo é uma espécie de assembleia permanente. E que todos devem estar implicados em todas as mudanças, em todas as decisões políticas relevantes dos movimentos sociais. Isso acontece lentamente, né? Então a gente tem essa ideia do participacionismo, a substituição de uma democracia altamente conflitiva, caracterizada assim pelo leninismo, disputa de partidos e de tendências dentro dos movimentos, por uma ideia de uma democracia construtiva, mais orientada a consenso.
e a gente tem uma ideia de uma democracia altamente autoexpressiva, na qual cada membro do movimento quer se implicar nas decisões do movimento. Isso implica, por exemplo, em assembleias longas, onde as pessoas retomam a palavra, porque elas querem, mesmo que a ideia já tenha sido dita, elas querem estar implicadas nas decisões. E esse processo aconteceu no mundo inteiro, a partir dos anos 70, e aconteceu no Brasil antes, bem antes de junho. A própria história dos novos movimentos sociais que estão na gênese do PT, no final dos anos 70, início dos anos 80, é um pedaço dessa história. A ideia de participação popular, ela rompe com as formas de organização do movimento social que precede essa... E o PT ele faz parte dos movimentos sociais, o PT dos anos 80, que é uma espécie de federação de movimentos sociais, ele está pensado já numa nova dinâmica, ele já está inserido numa nova dinâmica que é mais ou menos interrompida, que não é levada a cabo, porque o PT ele opta por uma via institucional nos anos 80. Ele opta por se institucionalizar e todo aquele processo de mobilização social que está na sua gênese é mais ou menos interrompido. E é nesse processo dos anos 80, no final dos anos 80 e início dos anos 90, que se descola desse processo de renovação dos movimentos sociais uma nova tendência que está mais ou menos subjacente à história que ficou invisível, não é? Que é a história dos novos movimentos sociais, que eles estão desdobrando essas inovações que aconteceram em vários lugares do mundo. Então, nós vamos ver a interface dos movimentos sociais com a contracultura, que no Brasil nunca tinha tido, mas em outros países, novos movimentos sociais de contracultura se encontraram nos anos 70. No Brasil, isso vai acontecer nos anos 80, quando o punk se politiza no final dos anos 80. Então, a gente vai ver a interface com a contracultura, a crítica do leninismo nos movimentos sociais, a ideia de que os movimentos sociais devem ser dirigidos, que as direções devem disputar a liderança dos movimentos sociais. Então, um rechaço dessa ideia de enquadrar os movimentos em linhas definidas por partidos que são externos a eles. E esse processo acontece nos anos 90, e é um processo mais ou menos subterrâneo. Ele é subterrâneo porque os meios de comunicação não cobrem. O PT, que é a força política dos movimentos sociais, se descola desse processo nos anos 90. Então, esse processo não está ligado com as forças políticas do establishment, nem com o PT, nem com os outros partidos da esquerda. Ele vai acontecendo mais ou menos independente, de forma subterrânea. A academia não estuda esses novos fenômenos, porque a academia está muito ligada à experiência social e política do PT, está trabalhando com os paradigmas dos movimentos sociais que estão na gênese do PT, e os meios de comunicação não cobrem. E no final, nos anos 90 inteiro, principalmente no final dos anos 90, início dos anos 2000, acontece um monte de transformações nos movimentos sociais, que em junho é uma explosão. E eu acho que o movimento Passe Livre desempenha um papel muito importante nessa história, porque o movimento Passe Livre é um movimento que nasce para afirmar de uma maneira categórica a rejeição a afirmação de uma nova política. O movimento Passe Livre ele nasce a partir da experiência, principalmente do que aconteceu em 2003, em Salvador, que é a Revolta do Buzu. A Revolta do Buzu foi uma revolta espontânea de jovens em Salvador, que bloqueou, de jovens muito assim, secundaristas, que bloquearam as ruas da cidade de Salvador, não é, contra o aumento da tarifa, também de 20 centavos naquele 2003. Essa mobilização espontânea, horizontal, sem liderança, não ligada a partidos políticos, ela fracassou porque ela não tinha canais de comunicação com a institucionalidade. A prefeitura não sabia com quem negociar aquela reivindicação dos estudantes de redução do aumento. Ela chamou a UNE para negociar, a UNE impôs uma pauta dela, da UNE, não negociou a redução do aumento, e o movimento se sentiu traído e foi derrotado. O movimento Passe Livre nasce do aprendizado dessa luta, explicitamente. Essa luta foi registrada por um documentarista argentino chamado Carlos Pronzato, que fez um documentário chamado A Revolta do Buzu, que foi a base de formação de todo o movimento Passe Livre. O movimento Passe Livre aprende dessa interpretação da história do Buzu a ideia de que tem que fazer um movimento que seja fiel à reivindicação espontânea dos estudantes, ou seja, que ele seja horizontal, apartidário, né, e que não traia as reivindicações daquele movimento, que é a ideia de que nós precisamos reduzir o preço das passagens. E, na verdade, toma aquela reivindicação e desdobra no seu desdobramento, na sua consequência lógica, no decorrer da sua evolução histórica, que é a tarifa zero, que vai emergir em anos mais recentes como uma reivindicação do movimento Passe Livre.
Em 2004 e 2005, o movimento Passe Livre em Florianópolis começa a organizar manifestações, promover manifestações populares inspirados no que aconteceu em Salvador. Manifestações de base, horizontais, desconectadas dos partidos políticos e com a reivindicação original dessa juventude. Em 2004 e 2005, essas mobilizações revogam o aumento na cidade de Florianópolis. E essas mobilizações elas são tão grandes quanto as que a gente viu em junho. Nós tivemos mobilização, o Léo Vinícius está aqui, é do MPL de Florianópolis, pode contar um pouco essa história. Em 2004 e 2005, a gente teve mobilização em Florianópolis que é proporcional, ou talvez maior das mobilizações que a gente viu em junho. A gente viu 30 mil, 40 mil pessoas em Florianópolis se mobilizando contra o aumento. Florianópolis é a menor capital brasileira, uma ilha, uma pequena ilha, e a gente viu 5% da população mobilizada para derrubar o aumento das passagens. De 2003 a 2013, isso aconteceu sistematicamente. Ela aconteceu em Florianópolis 2 vezes, aconteceu em Vitória, aconteceu em Belém, aconteceu no Distrito Federal. Isso é um fenômeno social que, embora seja um fenômeno social que aconteceu em grandes capitais, sempre com a mesma forma, jovens urbanos se rebelando por meio do bloqueio de ruas, sem lideranças, se organizando por meio de assembleias e demandando a redução do aumento, não entrou na pauta de nenhum partido político, não foi estudado pela academia. Sobre esse processo existem, que eu saiba, 3 teses, duas dissertações de mestrado e uma tese de doutorado, e não foi coberto pelos grandes meios de comunicação que trataram isso como fenômenos regionais. Então, a chamada mídia nacional, que é os 3 órgãos, Folha, Estado de São Paulo, o Globo, as 3 revistas, isto é, Época e Veja, e os 4 redes de televisão, não cobriram, trataram isso como fenômenos regionais. Só a imprensa chamada regional cobriu, embora isso tenha acontecido em capitais brasileiras sistematicamente durante 10 anos. O que aconteceu em junho de 2013 em São Paulo foi que esse fenômeno que tinha acontecido nessas cidades aconteceu no centro das atenções políticas dos meios de comunicação, que foi São Paulo. E essa explosão que estava prevista, porque o movimento Passe Livre de São Paulo estava praticamente 10 anos trabalhando para fomentar uma revolta dessa magnitude na cidade de São Paulo, isso explodiu e gerou um efeito de contaminação, outras mobilizações populares que estavam acontecendo pelo país. Mobilizações contra a Copa do Mundo, porque coincidiu ser o período da Copa do Mundo, esse caráter da Copa do Mundo muito marcado aqui em Belo Horizonte e também em Fortaleza, e outras mobilizações de outra natureza. Teve um fenômeno adicional, que os meios de comunicação tentaram intervir nesse processo, dar um golpe de pauta, tentando apresentar essas manifestações como uma manifestação anticorrupção, jogaram muita gente despolitizada, e gerou esse confuso tabuleiro no cenário brasileiro. Mas essa mobilização ela é, ao mesmo tempo, a expressão dessa construção política dos novos movimentos sociais que têm uma história mais ou menos oculta, pouco estudada, pouco conhecida, que vem dos anos 90, e, por outro lado, é uma construção também do movimento Passe Livre de outros coletivos que estavam trabalhando, né? O Rudá conta no livro dele, acho que no capítulo 4, a história desses movimentos autônomos em Belo Horizonte, a construção do Gato Negro, do Carnaval Revolução, do Espaço Estilingue, do Praia da Estação, todo um processo de construção de 10, talvez 15 anos, na qual esses movimentos vão se acumulando, vão maturando. E é o mesmo processo que aconteceu em São Paulo, com a formação da bicicletada, do movimento antiglobalização. E esse processo de novos movimentos que estavam fora do radar dos meios de comunicação, fora do radar da imprensa, fora do radar da universidade e dos partidos políticos, esse fenômeno emerge com toda a potência, e a gente tem uma explosão que parece que é um raio que veio em céu azul, mas é um processo que estava acontecendo, só que ninguém estava dando atenção, porque achava que era coisa de moleque. Bem, como observou o Rudá aqui ao meu lado, esse debate está sendo feito nesse território livre, nesse ambiente livre, libertário, que é o bar, para ter realmente a participação de todo mundo. A gente vai abrir aí um período, meia hora para debate, e depois quem quiser conversar com
com os palestrantes aqui, eu creio que todos estarão também à disposição. Alguém quer a palavra? Meu nome é Celeste, eu vou sempre às reuniões do COPAC, sou da turma do Subliminar, sou do Tarifa Zero, da Assembleia, eu sou turismóloga e trabalho com eventos. Eu morava na Bahia, próxima a Salvador, trabalhava em Salvador nos anos 99 a 2002. Então, essa história lá já existia, os estudantes já tinham direito a metade do preço na passagem. Eu acho que isso poucas pessoas aqui sabem. Então, o que aconteceu lá com esses 20 centavos é porque, na época, eles suspenderam uma parte do que eles já tinham direito. E Salvador, a Bahia tem uma forma diferente de se organizar, bem diferente da gente. Eles falam, e eu acho que eles estão certos, eles não nascem, eles estreiam. E eles se unem muito, né, na música, em todo... eu brincava muito com eles, olha, eu estou aprendendo a fazer marketing com vocês, porque mineiro não fala bem do Estado e tudo de vocês é bom. Vocês fazem um bolinho de feijão e falam que é o melhor do mundo, que é o acarajé. Então, eu tenho a impressão que é isso. Quanto o que vai acontecer agora no futuro, eu estou ficando muito preocupada também, que eu faço parte, já há 10 anos, de um conselho de segurança pública, e que eu gosto de ir também para ouvir os dois lados. E sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo do outro lado, eu sou terapeuta holística da paz também, quero mostrar um outro lado das coisas, e, infelizmente, eu acho, amigo, que está muito mais para a gente apanhar de novo do que ficar light. Então, eu acho que está na hora da gente prestar muita atenção do que está vindo por aí mesmo. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Amanda, também sou membro do Comitê Popular dos Atingidos pela Copa. E eu gostaria, nós já temos, né, um posicionamento consensual nesse sentido a respeito desse assunto, mas eu gostaria de ouvir uma análise do Pablo, né, do Rudá também, se possível, um posicionamento em relação ao que tem sido o foco central dessa mídia, né, das grandes mídias em rede nacional, em relação às manifestações, que parece que só conseguem focar nisso, justamente para implementar esse terrorismo de Estado e deslegitimar o nosso direito constitucional de livre manifestação, que é o elemento da violência. Então, eu gostaria de ouvir de vocês uma análise acerca desse aspecto, que pensam das ações diretas, né, como elemento de reivindicação. Nós temos, dentro do comitê, né, a postura de não criminalização, né, porque enxergamos até nas ações mais diretas, o picho ou aquilo, em determinados elementos que o Estado ainda criminaliza como formas de reivindicação política. E isso em Belo Horizonte, especificamente, não estou ampliando porque realmente há casos, mas em Belo Horizonte ficou muito explícito os locais que foram alvos de ações mais diretas, locais que representavam grandes centros de concentração de renda, grandes elementos, os patrocinadores da FIFA, as concessionárias de carro. Não houve relatos de casas particulares quebradas em todo o trajeto das grandes marchas, né, que vieram do centro até o Mineirão. Então, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito desse elemento, que a mídia tem enfatizado tanto, como se toda manifestação fosse somente isso. Obrigada. Vou pagar de novo de ideólogo do Black Bloc, mas tudo bem. É porque o centro dessa discussão sobre violência nas manifestações está numa supervalorização do Black Bloc. E eu acho que vale a pena um pouco de esclarecimento. Qual que é a história, qual que é a orientação do Black Bloc, porque ele é uma espécie de fantasma, na verdade, é uma cortina de fumaça que pega um fenômeno pequeno e, acho eu, relativamente inofensivo e transforma na nova Al-Qaeda do Brasil. Ele realmente cumpre a função que a Al-Qaeda cumpriu na legislação de exceção durante o governo George Bush. E vale a pena refletir um pouco sobre a história do Black Bloc para entender por que o Black Bloc e qual que é o sentido de tudo aquilo. Porque o Black Bloc é apresentado como assim um grupo de meninos, normalmente meninos aí mesmo, né, masculinos, irracionais, que quebram tudo, são loucos, alguma coisa entre a loucura, o vandalismo e o crime. Essa é a apresentação dos meios de comunicação.
E o Black Bloc, nessa figura de destruição de propriedade, ela tem uma história, é uma história muito razoável, ela tem um propósito, ela tem um objetivo, concorde ou não com ele. E mais, o Black Bloc está completamente inserido na história da não violência, da luta não violenta. O Black Bloc, nessa roupagem, o Black Bloc nasce na Alemanha, nos movimentos autônomos da Alemanha, nos anos 80, como uma espécie, quase como uma piada. Durante os anos 80, as manifestações de rua na Alemanha tinham os blocos. O Bloco Verde, que era do emergente Movimento Verde, que não tinha virado ainda o Partido Verde, tinha um Bloco Vermelho dos sindicatos e do Partido Comunista. E aí, como brincadeira, se faz o Black Bloc, quase uma piada dos grupos autônomos da Alemanha, e que tinha como papel, basicamente, defender a manifestação da infiltração policial e da violência policial. As duas táticas principais do Black Bloc na Alemanha eram fazer um cerco na manifestação, as pessoas davam as mãos e protegiam a manifestação de infiltrados que fariam coisas que desviariam a manifestação do seu objetivo, e quando a polícia vinha, fazer um enfrentamento com a polícia. Isso é o Black Bloc na Alemanha durante todos os anos 80. Nos Estados Unidos, o Black Bloc ele é ressignificado nos anos 90 a partir de um debate totalmente próprio dos americanos, que tem a ver com as estratégias de não violência. Os Estados Unidos, o movimento social americano, ele tinha adotado como paradigma a ideia da não violência no sentido gandhiano, por conta do movimento dos direitos civis dos negros. E era basicamente a ideia de que você desobedece a uma lei injusta, né? Foi o que os negros fizeram, o movimento negro fez com relação às leis de segregação racial. Então, você desafia a segregação, você vai numa lanchonete que não aceita negro, desafia, faz um ato de desobediência de uma lei flagrantemente injusta, o Estado vem com violência para reprimir aquela desobediência da lei, e esse ato de um Estado violento, espancando e agredindo pessoas que estão defendendo uma causa justa, comove a opinião pública, e isso gera uma pressão na institucionalidade que causa uma mudança de uma lei injusta. Foi o que aconteceu, basicamente, durante o movimento dos direitos civis. Isso vira, nos Estados Unidos, depois dos anos 70, uma espécie de paradigma de como deve ser a luta social. Durante todos os anos 70 e 80, o modelo de organização nos Estados Unidos é desobediência civil não violenta, no modelo do Martin Luther King Jr. Em 99, quando começam a se organizar as manifestações contra a OMC, a Organização Mundial de Comércio, está na gênese ali do movimento chamado antiglobalização nos anos 90, um grupo fala: esse tipo de ação não funciona mais nos Estados Unidos. E não funciona mais nos Estados Unidos porque os meios de comunicação não cobrem a violência policial. Para essa tática funcionar, os meios de comunicação precisam mostrar os manifestantes pacíficos, defendendo uma causa justa, sendo agredidos pela polícia. E os meios de comunicação não mostram, há 20 anos, diziam os americanos, essa violência. E, por conta disso, essa tática é completamente inefetiva, e é preciso revisitá-la, é preciso modificá-la. E o Black Bloc é um grupo de pessoas que vem do movimento não violento, do movimento ambiental, e que diz: nós vamos modificar essa tática, vamos fazer alguma outra coisa, porque a gente precisa recapturar a atenção dos meios de comunicação. E como se atrai a atenção dos meios de comunicação? Fazendo um ato de desobediência civil não violenta, que é desobedecer o coração do sistema jurídico, que é a proteção da propriedade privada. Como fazendo isso? Destruindo gratuitamente propriedade privada. De tudo? Não. Apenas de alguns alvos. Quais alvos? As grandes empresas transnacionais, porque o movimento lá era um movimento contra o neoliberalismo. Então, se atacava a Starbucks, a loja da Nike, não é? E, por meio daquele ato de desobediência civil, de destruição de propriedade de grandes empresas transnacionais, se buscava transmitir a mensagem de oposição à liberalização neoliberal. Pois bem, essa estratégia se mostra altamente eficaz, porque captura a atenção dos meios de comunicação, que só olham para o Black Bloc. Isso é incorporado pelo movimento social e entra para o repertório do movimento social no mundo inteiro, no Brasil, inclusive, desde acho que dos anos 2000, quando o Black Bloc começa as suas ações aqui no Brasil. Ou seja, pessoas utilizando essa tática de ação chamada Black Bloc. Mas o que é o Black Bloc? O Black Bloc é uma ação não violenta, porque ele tem regras, só destruição de propriedade de grandes empresas, não destrói propriedade de pequenos comerciantes, não agride seres humanos, não agride animais.
E tudo que eu tenho lido de gente que está estudando os black blocs mostra que, no Brasil, os meninos que têm adotado a tática black bloc têm respeitado totalmente, digamos, essas regras éticas do black bloc. Ou seja, eles não atacam pequenos comércios, não atacam pessoas, simplesmente destroem propriedade de pequenos comércios com o objetivo de chamar a atenção dos meios de comunicação. E a surpresa é, funciona. Funciona. Óbvio que funciona. Funciona. Tanto é que isso é uma coisa... Quantas pessoas tem numa manifestação no Rio ou em São Paulo utilizando a tática black bloc? 50, 80, e viraram a nova Al-Qaeda. Então funciona, mas é uma tática que está completamente inserida numa tradição não violenta. Não diz nada, não tem nada a ver com crime, porque é desobediência civil pública, anunciada, no lugar público, feita às vistas de todo mundo, com uma finalidade política. Pode-se discutir se é eficaz, se é adequado ou não, eu tenho minhas diferenças, mas isso não tem nada a ver com crime, com loucura, com... sei lá. Bom, eu queria responder isso por um outro ângulo, destacando 2 ou 3 questões. Primeiro, nós vivemos, desde a vitória do Lula nas eleições, um processo em que as organizações que faziam mediação direto com as ruas, como eram as pastorais sociais, sindicatos, que nos anos 80, de alguma maneira, tinham um ideário parecido com os movimentos de agora, com as mobilizações de agora, eles eram anti-institucionalistas, quer dizer, uma desconfiança muito grande do parlamento, dos governos, e que depois se institucionalizaram. Quer dizer, essas organizações que estavam nas ruas, eles tinham um papel político do ponto de vista da estrutura de Estado, que era basicamente o seguinte: elas estavam enraizadas nas fábricas, locais de trabalho, nas regiões mais marginalizadas socialmente e politicamente, e, de alguma maneira, tanto pastorais, como sindicatos, como ONGs, eles conseguiam articular demandas sociais muito espalhadas e difusas no Brasil. Lembremos que nós continuamos sendo campeões de desigualdade social, porque diminui a pobreza, e a gente acha que diminuiu a desigualdade, e não diminuiu, aumentou nos últimos 10 anos. Todos os dados são muito claros. Desigualdade é exatamente a diferença de vida, de qualidade de vida, de acesso a bens públicos entre as classes sociais. Isso aumentou, e muito. Por exemplo, se avaliar o que era a tradicional classe C e o seu poder aquisitivo com a classe A, aumentou em quase 3 vezes essa diferença nos últimos 10 anos. Ora, pensem bem, uma criança de um operário que agora consegue comprar, sei lá, um produto, um Danone mais sofisticado, um sorvete. Ao ter uma desigualdade muito grande, ele vê todo dia na rua uma outra criança de uma outra classe social mais abastada ganhando um sorvete importado. Porque é isso que nós estamos falando nesse país. Hoje, as principais capitais brasileiras têm no seu território todas as maiores empresas do setor automobilístico e de vestuário do mundo. São Paulo, Rio de Janeiro e parte de Belo Horizonte. Então, essa desigualdade de consumo faz com que os brasileiros fiquem, grande parte deles, frustrados, se perguntando o que eles fazem de errado para não ter esse acesso. Eu estou dizendo, portanto, que é uma população que vive frustrações cotidianas. Ora, quando você tinha essas organizações que eu citei, trabalhando junto, por exemplo, como as comunidades eclesiais de base, nesses bairros mais marginais da política e do mundo social, havia como capturar essa demanda, e os governantes mais democráticos tinham como pegar e pensar uma política que atendesse essa população. Acontece que o governo Lula trouxe todas essas organizações para dentro do Estado. As centrais sindicais, hoje, nos grandes fóruns de elaboração de políticas nacionais, sentando nas reuniões dos conselhos de estatais, dirigente sindical ganhando 3 mil a 8 mil reais de jeton por 3 horas de reunião. 3 horas de reunião, não é a central sindical, é o dirigente sindical. As ONGs em crise de financiamento, assinando convênios para terceirizar serviços sociais do Estado. Nós simplesmente retiramos esse canal de ligação do Estado com as ruas. Quando explode junho de 2013,
e depois com os rolezinhos, o que nós estamos vendo são os novos brasileiros que emergiram nesses 10 anos de mudanças sociais. Um país que sempre teve desigualdade e pouca mobilidade social, de repente, em 10 anos, ter 30, 40 milhões se inserindo no mercado consumidor de alto consumo, de celulares, casas, viagens de avião e assim por diante, obviamente que esse país, com a mobilidade social, mexeu muito com os brios das classes mais abastadas, da classe média tradicional para cima. Porque nós temos uma cultura estamental em nosso país, ou seja, nós toleramos o outro diferente da gente, desde que ele fique no seu lugar. Quando os meninos saem da periferia e vêm para o shopping, obviamente que as classes sociais que sempre tiveram no shopping seu local de compra segura, ficaram muito assustados e se rebelaram. Os meninos de junho é a mesma coisa. Ou seja, nós não temos mais mediação e o Brasil não se vê e está se vendo na rua. A segunda questão, Amanda, que eu queria terminar aqui, é que é gravíssimo o que nós estamos vendo e é muito revelador também, como que a imprensa e a própria academia, nós resolvemos fazer o debate aqui, justamente para criar esse clima de debate em Belo Horizonte. Nós temos raramente espaços como esse para discutir a nossa vida. E o Brasil está se empobrecendo nas reflexões críticas. O que aconteceu do final do ano passado para cá, que é algo gravíssimo do ponto de vista de política pública? Vamos lembrar. 3 fatos. Primeiro, o ministro da Justiça, um advogado que tem história de trabalho junto aos movimentos sociais, convoca o secretário de Segurança Pública de vários estados brasileiros para discutir uma reação contra os meninos vândalos que estavam conspurcando a mobilização de rua correta e pacífica. A questão é que ele não explicou como é que a gente diferencia um do outro. Ou seja, ali se armava um discurso do Estado tentando higienizar as mobilizações de rua para não contaminar as eleições de outubro. Não contente com isso, no final do ano, sai, publicado pelo Ministério da Defesa, o Manual de Garantia da Lei e da Ordem. O manual repete, por exemplo, algumas orientações contra os movimentos sociais. Eu li com muito cuidado aquilo que foi publicado, porque tem partes que não ficaram públicas, e há explicitamente, principalmente no final, no resumo, uma orientação do Estado para coibir movimentos sociais. Está escrito mobilização social. Não fala mais de vandalismo, nem de lideranças, fala movimento social. E, finalmente, nós tivemos a histeria de senadores, quando da morte daquele jornalista nas manifestações do Rio de Janeiro, já esse ano, falando um senador como Paulo Paim, que tem uma história de luta no movimento sindical. Eu fiquei surpreso com essa histeria dele pegar e propor a votação rápida da lei antiterror. A lei antiterror tem um artigo 11 da Lei de Segurança Nacional. Felizmente, a direção nacional do PT desautorizou os senadores do PT e outros que queriam implantar o terror no Brasil. Ou seja, o terror de Estado. Essa escalada foi algo muito preocupante para quem é democrata. E, de uma certa maneira, deixa ainda mais surpreso, e nós temos que reagir a isso. Começa a ficar algo banal. É uma reação natural do Estado contra o vandalismo. Isso não é natural. Isso é um discurso fascista, não de defesa da propriedade. O que é mais grave é que, então, a gente começa a perceber uma articulação logo em seguida da preparação das PMs para tentar neutralizar todos os manifestantes com o uso da violência, inclusive com artes marciais sendo aprendidas para saber como estrangular manifestantes. Olha, isso é uma escalada. Esse é um pânico que tomou conta, e valeria a pena a gente lembrar que quando Dilma Rousseff era jovem e estava articulada com manifestações como essas de junho, e o governo baixou o AI-5
Vale lembrar que ela não voltou para casa com medo, ela pegou em armas. Ou seja, é impressionante como dirigentes hoje do Estado brasileiro não aprenderam com a sua própria história. Terminando, mesmo. A única questão que eu queria fazer aqui uma ressalva, até para mais tarde a gente debater, talvez nas mesas, é o seguinte: eu acho que, de alguma maneira, esses jovens manifestantes estão caindo na arapuca. Ou seja, aqui precisaria uma ação mais inteligente da política. E teria que amadurecer muito rápido. O Fidelis mesmo falou que, de repente, na Savassi, de 3 mil, tinha 12 mil, 8 mil já saindo. Chega na Praça da Estação com 15 mil. Quer dizer, uma manifestação de 5 mil passa a ter 50, 120 mil. Claro que é algo que você fica assustado. Você não esperava aquilo tudo. Mas é hora de amadurecer rápido. E eu acho que as próprias mobilizações da Europa, muito similares com o que ocorre aqui, dão um sinal. Como é o caso do Stop the City, que é você parar o centro da cidade fazendo música. Ou seja, como que você pode desarticular essas forças da repressão, ocupando com humor e com espírito jovem, com agilidade, de novo as ruas? Eu acho que, pouco a pouco, claro que as ruas não são controláveis, mas pelo menos quem lidera, quem discute, quem está à frente dos comitês populares da Copa, tem que abrir uma discussão nas redes sociais sobre outras formas de manifestação, e aqui não é criminalização da tática Black Bloc, é ampliar o cardápio, para justamente saber como ocupar o espaço político e continuar ganhando os corações e mentes dos brasileiros, como vocês ganharam em junho. É isso, obrigado, gente. Completando aqui o Rudá e pegando também a fala do Pablo e a pergunta da Amanda. Se vocês lembrarem bem, em junho do ano passado, ninguém sabia quem eram os Black Blocs. A não ser os anarquistas ou gente que estava no movimento social. Não se falava em Black Bloc no Brasil. Falava-se de vândalos baderneiros. Teve um dia antes das manifestações que ocorreram numa quinta-feira, não lembro a data, mas que a Rede Globo parou de transmitir novela para transmitir manifestação com narração do William Bonner. Podia ser pior, podia ser o Galvão, mas foi o William Bonner. E foi uma coisa que me deixou chocado, porque ele repetiu quase que literalmente o editorial do jornal o Globo em 1º de abril de 64, logo depois do golpe. O teor era assim: manifestantes, patriotas, apartidários, lutando pela pátria e tudo, versus esses vândalos baderneiros. Ao que vândalo baderneiro é vago demais para a justiça. Quando a imprensa começou a falar em Black Bloc, bom, isso é uma estratégia muito clara de criminalizar, porque se você consegue configurar que Black Bloc é um grupo, é uma organização, você consegue prender pessoas reais por formação de quadrilha e associação para o crime. E essa tem sido a estratégia. Aqui em Minas, eu não sei, Pablo, como é que está em São Paulo, mas aqui em Minas já foi aprovado pelo Tribunal de Justiça a prisão preventiva de manifestantes que foram identificados no ano passado. Né? Então, independente de Black Bloc. Antes de se falar em Black Bloc, em São Paulo, as pessoas que foram presas e acusadas de formação de quadrilha, pessoas que não se conheciam, que estavam na rua nas manifestações. Então, assim, essa estratégia de repressão, e que tem sido... É claro que a mídia vai falar isso, né? Está ganhando muito também com essa história, mas que tem sido repetida a exaustão, tem efeitos. Então, se você me pergunta o que eu acho da ação direta, bom, como anarquista e velho anarquista, se você for ler os teóricos anarquistas quando isso começou, tinha muito claro que a ação direta tem um determinado limite como estratégia política. Ela é eficaz até certo ponto, ela dá visibilidade até certo ponto. Mas o que eu acho que tem acontecido, principalmente em 2014, é que os canais de interlocução estão fechando. Você não está ganhando adeptos do movimento insistindo numa ação direta do jeito que foi feita no passado. Então, eu acho que tem outras coisas que podem ser feitas também
Não acho que Black Bloc é terrorista, como estão dizendo, muito pelo contrário. Agora, qual que é o efeito que você quer provocar com uma ação política? Né? É isso que a gente pensa quando a gente faz qualquer manifestação. Então, se eu for lá de novo, outro dia falaram lá no Luiz Estrela, a queima de estoque da Hyundai, né, que quando botaram fogo na concessionária. Eu vou fazer isso de novo, qual que é o efeito que eu vou ter? Né? Eu estou dando mais munição para quem está me criticando, querendo me criminalizar, ou eu vou conseguir interlocução, vou conseguir mais seguidores, apoiadores? Eu não sei, fica uma pergunta para todos que vamos às ruas. Né? Mas é uma coisa que tem que ser refletida como estratégia política. Eu não sei mais se é eficaz insistir nesse tipo de ação direta em 2014, porque a repressão virá muito forte, muito mais do que foi ano passado. Agradecemos a presença de todos e o debate continuará nas mesas.